Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E aqui estou para fazer uma pergunta para você. Quando você vai ao dentista, qual é a sua prioridade? É tratar o dente. Mas, quando vai ao dentista, normalmente é por obrigação e não por uma vontade de ir por prazer. Mas, do outro lado, tem o dentista. E esse dentista, ele tem um atendimento. E se o atendimento não for humanizado, ele não vai ser um atendimento que levará até a técnica aonde? Se a técnica pode ser até aprimorada, não tem nenhum problema. Pode ser o melhor dentista do mundo com a sua técnica. Agora, se não tem um atendimento com aconchego, com acolhimento, já se passa diferente. Hoje, com um tema diferente e muito legal, gosto muito, inclusive, desse tipo de abordagem que a gente vai falar daqui a pouco, é o que interessa também para que se feche uma parte clínica e uma parte de relacionamento. No meio está uma palavra muito importante que se chama confiança. Então aqui, um amigo de longas datas, Dr. Fernando de Lazana, vai falar sobre tratamento humanizado na odontologia, que é a nossa prioridade. Meu amigo, Dr. Fernando, é um prazer tê-lo aqui falando sobre esse tema que nós iremos debater muito e que é muito importante para quem está nos assistindo. Boa noite a todos, nossos espectadores, boa noite ao Douglas, um amigo, como eu disse, de longa data. Agradeço aqui o convite de estar hoje aqui falando sobre esse tema, A gente estava debatendo um pouquinho que hoje a gente fala muito, sobre clareamento, repor dente, implante, qual que é as melhores tecnologias. A gente sabe que a odontologia evoluiu muito, como todas as áreas, elas evoluem, mas a gente tem ainda aquela pecinha que fica atrás, que fica sentado na nossa cadeira, que é o dentista. Uma peça muito importante, o dentista, a sua equipe, para fazer esse atendimento de acolhimento, de confiança, onde a gente consiga cuidar do nosso paciente, além de tratar, de repor os dentes, de devolver o sorriso, que é um bem tão precioso, a nossa gargalhada que a gente fala. Então é importante a gente ter por trás disso uma equipe de acolhimento, onde desde o momento que o paciente entra em contato com a gente até o pós-tratamento e a manutenção desses tratamentos. Então, hoje a gente faz uma pergunta, eu conversando com o Douglas, eu digo, a gente sabe, como o Douglas falou no início da entrevista, que muitos pacientes têm ainda medo de ir ao dentista, mas a gente se pergunta, medo do quê? Dos procedimentos, de sentir dor, medo das técnicas, enfim, a gente sabe que a odontologia ela tem uma história, como todas as outras áreas têm, todas as áreas elas evoluíram muito hoje em decorrência da tecnologia. Então a gente não pode colocar a culpa na odontologia, que a gente tinha uma odontologia que se extraía muito dente, onde a gente tinha aparelhos que faziam muito barulho, onde a gente sentia muita dor. Então a gente não pode colocar a culpa na odontologia, porque isso tudo, como todas as áreas, evoluíram. A gente sabe que muitas vezes esses medos são causados por nós, dentistas. Então a gente tem que ter essa noção de tentar, e esse foi o motivo do tema que eu conversando com o Douglas, para a gente quebrar esses paradigmas, para que você, o nosso paciente, ele tenha prazer de ir até o nosso consultório, ele se sinta em casa, ele seja acolhido e lá ele seja tratado da melhor forma possível, onde a gente não pense em algo mecanizado. Hoje a gente fala muito em técnicas, em tecnologia, em scanners, em implantes de alta tecnologia, mas a gente acaba esquecendo, Douglas, muito dessa parte humanizada, do acolhimento, de quebrar esses paradigmas
do paciente ter o medo de ir ao dentista. Então esse é o nosso motivo, né? A gente fazer com que o paciente tenha prazer de ir até a nossa casa, né? De chegar numa recepção e ele ser muito bem acolhido desde o momento, né, que ele está ali no consultório. E na prática a gente pode falar também que quando o paciente entra no consultório e ele vê algo aconchegante e que se sente em casa, isso já é o primeiro passo para quebrar um pouco o gelo e para que baixe um pouco a ansiedade. Então, dentro da tua clínica, né, como que tu faz? Qual é a tua prática diária? Exatamente, a gente, de um tempo atrás, eu tenho o meu consultório, ele já vem, né, de um legado do meu pai, né, o João de Lazana. Então a gente tem o consultório há mais de 56 anos aqui na cidade de Santa Maria. Então é a idade do consultório. O meu pai não atende mais, né? Então, mas está sempre lá presente, visitando, acolhendo também os pacientes que por ele passaram. Por minha gestão, né, a gente já está há 16 anos, né, no nosso consultório, e eu sempre, né, sempre prezei dentro da odontologia para a gente fazer o melhor. Eu digo assim, não tem nada mais prazeroso, né, do que a gente dedicar o melhor que a gente tem para o nosso paciente. Porque no momento que ele liga lá para o nosso consultório e ele agendou, né, uma consulta, ele depositou confiança na gente. Então, nada mais justo, né, na verdade é uma obrigação nossa, a gente dar o nosso máximo para aquele paciente. Então, desde o momento que esse paciente entra em contato no consultório, com a nossa linha de frente do consultório, que é eu digo, meu braço direito, esquerdo e toda o que for, que é a Mari, a gente já vai ter um acolhimento, onde a gente vai saber o que o paciente precisa, o que aconteceu com ele, o que ele busca. A gente foge, a gente não faz esses atendimentos mecanizados, onde a gente faz questão de ligar para o paciente, de sentir, né? Eu digo que através de uma ligação, de escutar a voz do paciente, a gente já vai saber o que ele precisa, né? Muitas vezes ele vem de uma dor, vem de um tratamento que não deu certo, vem de experiências negativas. E o nosso propósito lá no consultório é fazer com que ele se sinta em casa, com que ele tenha experiências positivas. Então, esse primeiro contato é importante. Então, eu digo que o atendimento, ele já começa no telefone. Ele já começa no momento que o paciente buscou a clínica. E aí começa todo aquele trabalho. A gente procura saber da onde que esse paciente veio, né, de onde é que ele é, se ele é de outra cidade, se ele foi indicado por algum amigo, por um colega. A gente tenta captar o máximo de informações possíveis, individualizadas desse paciente, para a gente conseguir, né, nessa primeira consulta que ele vai vir até o consultório, que aquela experiência dele seja o máximo seja a melhor possível, através de algo que ele goste, de uma música que ele gosta de escutar, ou se ele tem algum medo, né? Hoje a gente tem diversas possibilidades, como o Douglas falou no início, né? A gente sabe que o paciente ele não gosta de ir ao dentista, né? E por que ele não gosta? Porque a experiência não é positiva, né? Ou ele não foi bem atendido, ou ele foi deixado horas esperando na sala, na recepção, onde a gente tem muitos que chamam, né, de sala da espera. Aquilo ali não é um momento para o paciente esperar. Se ele marcou aquele horário, ele tem que ser atendido no horário ou até antes. A equipe já tem que estar preparada, né, para acolher ele. Então, desde o momento que ele chega ali, que ele vai ser atendido, todo mundo que está lá dentro do consultório, toda a minha equipe, ela tem que estar voltada para aquele atendimento. É o momento do paciente e nada mais. E aí ele se sente o primeiro. O primeiro. Sendo chamado pelo nome e sobrenome. E não é qualquer um. E daí então começa todo aquele tratamento personalizado. Desde a avaliação, o exame clínico, o tratamento, né? Pré, trans e pós.
Tem muitas situações que a gente pode amenizar o sofrimento do paciente que vai ao nosso consultório ou à nossa clínica. Pela parte de perfume, a aromaterapia, colocando essências que o olfato ele perceba suavidade, onde o cérebro ele começa a sentir um ambiente mais agradável. Por exemplo, capim-limão, né? Outros tipos também de perfume. O tato, onde ele vai sentir, por exemplo, uma poltrona ou até mesmo uma experiência numa cadeira de massagem. Então ali ele vai se tranquilizando, vai amenizando. A sua pressão que estava 20/10, agora já está 12/8. É ou não é? Exatamente. Quantas vezes chegam pacientes com a pressão lá em cima e pacientes que são a pressão é normal. Normal. Mas quando vai auferir, que é outro, né, outra situação também que é bom ter no consultório odontológico, muitas vezes é o próprio esfigma, o aparelho de pressão, como também de ver como que está a sua situação de batimento cardíaco, de frequência, né? Então, ainda está numa situação com a pressão muito alta, tem outros meios também de fazer com que ele relaxe. Aí entra a tecnologia, um ILIB, né? Que é um tratamento a laser que em 20 minutos a pessoa ela relaxa, dentre tantos outros que o Dr. Fernando vai falar agora. Exatamente, então isso aí que o Douglas abordou é muito importante. Então, aquele trajeto que o paciente está fazendo até o consultório, ele pode ser, né, muito pesado, tenso para o paciente. Então, desde o momento que ele chega ao consultório, né, a gente já tem o cuidado, né, como o Douglas falou, da gente ter um cheiro diferente. Né, o cheiro do consultório odontológico, ele é característico, então a gente tem que quebrar isso. Então, desde a recepção, onde a gente tem um tapete, né, como ele estivesse entrando, ele é a celebridade. Ele vai cruzar aquele tapete da recepção, ele é a peça principal daquele horário que foi destinado a ele. A gente vê muitas situações onde o paciente mal chega na recepção e já é bombardeado com perguntas, já é identificação, nome, nada. A gente não quer saber disso agora. A gente quer conhecer o paciente. A gente quer saber as demandas que ele vem trazendo para a gente. Então a gente conversa, a gente toma um café junto, a gente toma uma água, a gente come algo junto, não tem problema. A gente está no dentista, sim, pode comer. Não é uma obrigação, né? Até esses tempos um paciente meu disse, nossa, eu vou lá no Fernando para fazer o clareamento e ele me oferece café, não tem problema, gente. Hoje a gente tem... eu acho que é muito importante o que a gente faz, eu digo assim, que a parte técnica é a parte mais fácil, porque a gente vai treinar e a gente vai fazer o que está embasado na ciência, mas a parte humana, em acolher o paciente, em tentar desmistificar esses medos, né? Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo de uma paciente, Douglas, que a gente tem lá no consultório, que ela tem a síndrome do jaleco branco. Ela não pode ver, e é uma síndrome relatada na literatura, sim, ela não consegue ver pessoas de branco. Naquele dia que ela vai, lá no consultório, ninguém veste branco. Todo mundo está uniformizado com avental azul, lilás, preto, né? Não existe branco. Né? Então, é uma forma do paciente sentir que a gente está cuidando dele, que a gente está tornando a experiência dele única. Né? Então, a gente precisa, desde o momento que a gente passa ele para a primeira consulta, onde a gente tem, como o Douglas falou, a gente chamar o paciente pelo nome, a gente deixar ele à vontade, né? A gente ter um caminho para ele percorrer, né? A gente deixar ele à vontade, a gente acolher ele. Né? E como eu falei no início, a gente tem hoje sim, a tecnologia ela está aí para nos ajudar, né? Mas a gente não pode pensar, a gente não pode vangloriar os equipamentos. Sim, eles estão para nos ajudar e nos ajudam muito, onde a gente tem hoje equipamentos na clínica que reduzem o barulho, né, da famosa maquininha do dentista. Né? A gente tem
hoje a tecnologia digital que substitui aquelas massinhas que muitos pacientes me dizem, eu fui no meu dentista e eu quase vou com aquela massinha na minha garganta. Não é culpa daquele material que a gente está colocando na boca do paciente, é culpa daquela peça que está atrás do paciente. Né? Então a gente está criando esse medo. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas, onde raio-x, hoje a gente tem raio-x que o paciente não precisa levantar mais da cadeira, né? A gente faz todo esse acolhimento e mostra para ele que ele vai ficar tranquilo, onde a gente vai colocar uma música que ele goste, a gente vai dar uma bolinha daquelas de fisioterapia para ele largar as tensões dele ali apertando, né? É cuidar, né? Eu acho que a palavra cuidar resume tudo isso que a gente está falando. E não é cuidar só no momento que ele está ali sentado na nossa frente, é cuidar desde o momento que ele ligou para a gente, no pré-consulta, na consulta, no pós-consulta e nas manutenções. Então aquele paciente, ele é nossa responsabilidade, a gente acolhe ele, a gente cuida dele. Ele vai se sentir muito seguro, não é? E você que está assistindo, ainda tem o segundo bloco. Aguarde, tome só uma aguinha e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Sabe que é muito importante essa visão do dentista no acolhimento ao paciente. O paciente, ele não tem paciência. Na verdade, ele quer tratar, seja qual for a dor. Seja uma dor estética, seja uma dor mental, de trauma, ou seja até mesmo a dor que ele está sentindo, né, a dor propriamente dita, de um dente que já faz 5 dias que ele não dorme por aquilo. Então, a dor aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, aumenta a ansiedade. Então, quer dizer que ele já chega com uma pressão alterada. Na clínica, a gente fez um trabalho junto com estagiários da odontologia da UFSM e esteticistas da UBRA, onde nós fizemos o seguinte trabalho. O paciente chegava, ele era acolhido, sentava-se na sala de espera e logo ali se fazia então, auferia a pressão, a frequência, certo? E já tirava esses dados e aí então, claro, a maioria tudo acima de 12/8. Então nós escalonava. Esses pacientes eram pacientes pré-cirúrgicos. Eles já sabiam que estavam indo para uma cirurgia. Cirurgia, seja de sisos ou dentes, né? Outros tipos de dentes, cirurgia de implante, cirurgia de enxerto, todas as cirurgias. Então, o que a gente fazia? A gente começou, alguns pacientes a gente tratava da seguinte forma, com o ILIB, que é um tratamento a laser, né? Aonde ele ficando de 25 a 30 minutos na corrente sanguínea, ele vai liberando determinadas substâncias aonde ele relaxava. E aí então, 30 minutos depois se fazia novamente as oferições. Outros, a massagem relaxante. Então, a esteticista ia lá, fazia a massagem relaxante. Fazia de novo. Outros se faziam
por meio de cromoterapia, tá? E também relaxamento. Então nós tivemos esses tipos de situações e nós comparamos. Todas elas, antes da cirurgia, aí o paciente ia para a cadeira e ali se fazia outra aferição. Todos eles tiveram abaixo. Né? Perfeito. Abaixo. E agora, o que isso implica? Implica um transoperatório melhor, menos sangramento, menos ansiedade, a pessoa ela fica mais tranquila, mais relaxada, o que faz com que o profissional ele tenha segurança convicta que ele vai poder fazer o procedimento tranquilo, sem algum problema no decorrer daquela cirurgia. Então isso é uma coisa que é legal e faz parte também dessa parte humanizada, né, de acolher. Exatamente. A gente, é como tu falou, né, Douglas, o paciente ele vem com medo, com ansiedade, e o nosso papel é tentar reduzir o máximo possível, né? Como eu falei antes, né, do exemplo da paciente da síndrome do jaleco branco. Então, o que a gente faz? Eu acho que o primeiro ponto, né, é tu identificar o paciente. Quando o paciente marcou para ir ao consultório, a gente tem a nossa equipe que tu consegue captar o máximo de informações antes da consulta, né, para ver o que a gente pode fazer para o dia que ele for lá, a gente deixar ele mais confortável. Esse é o primeiro ponto. Então, todos os pacientes que vão lá, né, no consultório, a gente faz essa busca. Quando o paciente chega ao consultório, como eu disse para vocês, a gente deixa ele o mais à vontade possível, para que ele se sinta, na recepção, ele se sinta na casa dele, onde ele vai ter uma imagem passando que deixa ele tranquilidade, uma luz, né, uma pessoa que conforte ele, que acolha ele, né, que recepcione ele, né, da melhor forma possível, né, tentando deixar ele o mais tranquilo para aquele procedimento. Essa dinâmica que a gente está fazendo aqui eu acho muito importante, e lá no consultório a gente faz isso. Hoje a gente usa o mínimo possível da mesa, né? Eu acho que a mesa, o balcão, ela é uma barreira entre eu, né, dentista, e o meu paciente. Parece que eu não quero que ele se aproxime de mim, e na verdade eu quero que ele se aproxime de mim, para nós criarmos um vínculo, para a gente conseguir, porque um tratamento, muitas vezes, tem tratamentos longos que duram 1 ano, 2 anos, né? Então a gente vai ter muitos passos a seguir. Então uma criação de um vínculo, e não tem como eu criar um vínculo com um paciente se eu não tentar fazer com que ele se sinta em casa. Então essa dinâmica, né, lá no consultório a gente faz, a gente não usa mais a mesa para conversar com o paciente. A gente tem um bate-papo, onde tu falou que a gente vai descontrair, o paciente vai tomar uma água, né, a gente vai tentar descobrir coisas particularidades que esse paciente goste, ou uma viagem, ou música, né, ou algo que ele goste de comer, né, alguma coisa que ele goste, o aniversário dele. Então todas essas informações são captadas e a gente joga tudo para dentro, né, do nosso prontuário. E ali, antes da consulta, toda a equipe vai fazer uma varredura para a gente, né, para aquele paciente ele se sentir que a equipe se preparou para esperar ele. Ele não é apenas mais um lá dentro do consultório, né? Como eu falei, a gente consegue notar muito a ansiedade do paciente quando ele está sentado pelas mãos, né? As mãos inquietas, o corpo fala. O corpo fala, exatamente. O guardanapo, né, que está ali amassado, né? Então o que a gente faz? A gente tem aquelas bolinhas anti-estresse que o paciente fica apertando. Então é uma forma de cuidar dele, né? Saber se ele gosta. Tem pacientes que não gostam de deitar muito a cadeira. Então essas particularidades que a gente vai fazendo para o paciente se sentir em casa. E aí sim, responder aquela pergunta, né, que a gente fez no início: por que a gente tem medo ainda de ir ao dentista? Por que a gente tem essa barreira? Porque nós criamos essa barreira. Então a gente está aqui, né, para
fazer esse atendimento, né, diferenciado, humanizado, né, com a ideia de cuidar o nosso paciente, de torná-lo, né, eu digo assim, hoje a gente falava ainda lá no consultório de manhã, criar, né, não é uma relação, né, eu não gosto muito da palavra cliente, né, eu gosto da palavra paciente, de amigos. A gente cria laços de amizade porque a gente vai compartilhar questões pessoais, a gente vai viver momentos daquele paciente e muitas vezes a gente vai estar ali só para conversar. Sim. Eu digo que a parte técnica, né, todos nós somos capacitados. Se a gente treinar, se a gente estudar, se a gente for atrás da literatura, a gente vai fazer. Mas a gente precisa entender dessas pessoas que estão indo até o nosso consultório. Se a gente não entender dessas pessoas, a gente nunca vai conseguir fazer esse atendimento humanizado e fazer com que os pacientes não tenham medo de ir até o consultório odontológico. Fato. E no momento que ele confia e ele gosta, ele vai sempre retornar. Porque ali ele vai se achar confortável. Exatamente, no início a gente conversava, né, e eu tenho um paciente meu que esses dias a gente conversando e eu gosto de contar exemplo porque através dos exemplos a gente consegue mostrar o nosso dia a dia. Ele me disse, Fernando, eu tenho um amigo meu que ele tem clínica e ele sempre me pergunta, porque tu não vai vir aqui consultar comigo? Né? E ele até brincou e disse, eu tenho uma equipe, que são algumas pessoas que vão te atender, né? Mas não vai ser tu, né? E ele disse, não vai ser, mas vai ser da minha equipe, que é qualificada. Claro. Eu vou lá no Fernando porque há 16 anos é ele que me atende, né? Então eu chego lá, ele já conhece. Tem todo o ritual. Tem todo o ritual, tem todo, né? Já sabe que eu vou chegar lá, vou me sentir em casa, eu vou ser cuidado, eu vou ganhar, né? Não que eu digo o mimo que a gente dá, por exemplo, quando a gente entrega, né, uma escova de dente, um cheirinho, um sabonete, um mimo para o paciente, a gente faz questão, né? A gente faz bilhetinhos para o paciente, escrito à mão. Personalização. Personalizados, essa é a palavra. Isso é importante. Né? Então o paciente sabe que aquele momento a equipe é um agrado. Ficou, né, destinada a ele. E isso a gente faz com todos os colegas que trabalham lá, da equipe de dentistas, a equipe de linha de frente, que acolhe, que auxilia os estagiários. Que cumprimenta a pessoa. Que cumprimenta. Que dá que ele seja bem-vindo. Isso é importantíssimo. Exatamente. Tu sabe quem está chegando ali. Sabe. Né? Tu entende o que vai vir ali. Exatamente. Né? Então tu não é simplesmente mais uma pessoa que está chegando ali. É o Douglas que vai ir ser atendido, né, naquela hora, naquele momento, sem atrasos, né? Uma coisa que a gente não gosta. Se o paciente... Aquele tempo é dele. Aquele tempo é dele, exatamente. Eu lá no consultório, a gente faz reuniões semanais e está sempre procurando melhorar para atender o paciente da melhor forma possível. A gente bate muito na tecla, né? O momento que o paciente chegou aqui, é todo mundo voltado para ele. A gente não faz, claro que compromissos a gente tem, mas assim, o paciente marcou aquele horário. Ele destinou o tempo dele, ele saiu do trabalho dele, dos compromissos dele. Então a gente faz de tudo para que não atrase o atendimento dele. Claro que a gente sabe que imprevistos acontecem de todos os lados, mas é outro fator, né, que o paciente não gosta. Então ele não gosta de ir até o dentista, então tu vai deixar ele lá na recepção 1 hora sentado. Tu imagina o que não passa na cabeça, né, do paciente que está 1 hora sentado lá esperando. Ansioso. Não aguenta mais. Exatamente. Olha, viu só? Um assunto bom, legal de falar. Leve. E já estamos chegando no final do programa. Vocês acreditam? Exatamente. E não falamos nem a metade. Tem retorno. Tem retorno, Vamos exatamente. fazer a parte 2. E colocando outras situações que nós já estávamos comentando antes de chegar aqui. Exatamente. Mas eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Então, primeiramente, né, agradecer a audiência de todos, agradecer o convite, né, do Douglas, né, e deixar um apelo, né, um pedido, né, aos nossos colegas. Eu trabalho muito com, né, além de ser dentista, eu sou professor, então eu trabalho muito com alunos, eu formo alunos, estagiários. Então, o meu pedido é a gente cuidar mais dos nossos pacientes, acolher eles mais. Né? Eles são únicos para nós. Se eles destinaram aquele momento em estar lá,
a gente tem que se dedicar o máximo possível, né, para a gente conseguir, né, fazer esse tratamento humanizado e a gente fazer com que o nosso paciente não tenha medo de ir ao consultório odontológico. Sabemos que ele tem receios de dor, né, perdas dentárias, a gente tem um histórico que acompanha, mas com certeza, se a gente pensar nesse paciente, se a gente entender dessa pessoa que está indo lá, a gente vai conseguir, né, tornar com que ele se sinta em casa e que aquela experiência que ele está vivendo lá seja única para ele. Então esse é o apelo que eu deixo, né, um pedido, né, que a gente cuide com todo carinho, que o nosso paciente ele seja aquele bem precioso que a gente está cuidando, né, e a gente faça o bem. Não tem coisa melhor que a gente fazer o bem para um paciente. É verdade. Muito obrigado, Douglas, e muito obrigado. Obrigado, Fernando, mais uma vez, tá? Uma vez convidado, sempre convidado. Exatamente. E a você que nos assiste, a gente quer sempre agradecer a todos vocês que estão aí curtindo as nossas redes sociais, Fala Doctor. Ali vocês podem irem e assistirem várias entrevistas e de toda a área da saúde, e que isso vai contribuir com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. O Fala Doctor está aqui, porque o Fala Doctor está aqui do meu lado. E vocês têm essa garantia de todos que vêm aqui em saber mais sobre o que você pode melhorar no dia a dia. Aliás, nós melhorando 1% ao dia já é o suficiente para nós se tornar melhor. Uma boa noite e fique com Deus.